E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, retirou ontem o sigilo da decisão que autorizou a segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada nesta semana, que investiga fraudes financeiras do Banco Master. De acordo com o documento, as investigações da Polícia Federal apontam que o grupo investigado se aproveitou de forma sistemática de vulnerabilidades do mercado de capitais para realizar fraudes, utilizando fundos de investimento e elos societários, familiares ou funcionais. Para a PF, há indícios de que o grupo investigado, formado por Daniel Vorcaro, parentes e pessoas ligadas ao Master, teria cometido pelo menos 5 crimes que você acompanha na tela. Organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento ou manutenção em erro de investidor, uso de informação privilegiada e manipulação de mercado e também lavagem de dinheiro. Guta Pini, sua análise sobre esse material divulgado pelo ministro Dias Toffoli. Olha, Dani, o grande fato é que essas investigações elas não podem seguir nas mãos do ministro Dias Toffoli, porque todos esses crimes aí supostamente cometidos, porque estão ainda nessa parte da investigação, vão configurar ainda todas essas condutas, mas o fato é que a participação desses fundos de investimentos, essas manipulações, existe um resort que pertencia a parentes do ministro Dias Toffoli envolvidos com esse fundo. Esse fundo tinha partes desse resort. E esse fundo estava com a família até o ano passado, até abril de 2025, se eu não estou enganada. Pouco tempo, já estava em trâmite essa questão da venda do Banco Master ao BRB. Então, isso é algo completamente subversivo na República. Como que esse ministro continua ainda sendo relator desse caso, colocando sigilo, levantando sigilo, mandando que essas provas fiquem sob a custódia do Supremo e depois da repercussão negativa ele manda para a PGR. Então, esse é o dado. Essas investigações, elas precisam de lisura. Não tem nenhum tipo de descrédito em relação a esse processo, e já tem. Isso é o grande problema, já tem. Justamente por conta dessa cadeia de custódia da prova, que pode sim ter sido quebrada, por conta da prova, fica aqui, fica para lá. E o ministro já disse que a Polícia Federal não fez a operação no prazo que ele determinou. Todas essas questões são janelas de oportunidade que são abertas para a defesa, que podem levar, inclusive, à anulação de todo esse processo, inclusive também por uma questão da competência. Esse processo está no Supremo Tribunal Federal por conta da suposta participação de um deputado federal do PL da Bahia, também envolvido aí com fundos de investimentos e junto ao Banco Master, a construção também de um empreendimento. Mas o fato é que, em se comprovando essa participação desse deputado, é algo muito pontual. Essa participação do deputado poderia ficar no Supremo Tribunal Federal, mas não necessariamente todo o processo. Não é a participação de um deputado que leva o processo todo para o Supremo. Não é assim, é uma questão de conveniência do processo que levaria tudo para o Supremo. E neste caso, se a participação do deputado foi pontual, como parece que foi, até porque ninguém fala muito disso, não vem à tona mais a participação desse deputado, esse processo deveria estar correndo na primeira instância, com juízes técnicos, para garantir a lisura das investigações, porque vejam, lá na frente, essa questão da competência pode ser alegada. E do mesmo jeito que o processo do Lula foi anulado por uma questão de competência, esse aí também pode ser anulado. Percebam o limbo em que nós nos encontramos, o risco que a República se encontra de ver uma fraude bilionária, a maior fraude bancária, uma fraude bilionária, a maior fraude bancária que esse país já viu, podendo ser anulada por questões processuais. Então, Dani, esse é o fato que precisamos olhar com muita cautela a participação desse ministro como juiz. Isso é algo que precisa ser revertido para ontem. Agora eu vou ouvir a Carol Esponza, porque a divulgação do sigilo dessa operação
Eu quero saber, na sua avaliação, surpreende? Eu pergunto, justifico a minha questão para você, Carol, uma vez que em relação à apuração do caso como um todo, o ministro Dias Toffoli determinou sigilo absoluto, afastou inclusive a Polícia Federal da perícia dos materiais que foram apreendidos nessa semana? Para começar, vamos voltar um pouquinho atrás. O Toffoli descobriu que havia sido sorteado o relator do caso saindo do jatinho do Vorcaro, né, junto com o advogado do banco. Então já começa aí a bizarrice. Depois disso, a gente já vê casos, né, da família do ministro Toffoli de envolvimento no caso do Banco Master. Então, por que esse ministro ainda não se declarou impedido de estar fazendo esse julgamento? E aí a gente vê esse processo de blindagem dia após dia. Toda é uma ilegalidade atrás da outra, né? Alexandre de Moraes abriu aí esse precedente no Supremo e agora todos os outros ministros entendem que podem fazer o que eles bem entenderem. Mas eu cito muito a senadora Damares, que vem dando essa entrevista já, ela que pediu essa quebra de sigilo telemático e bancário dos envolvidos aí no Banco Master, né? Na verdade, com uma jogada de mestra da senadora, que ela colocou esse pedido ali, quase que um jabuti, que é o que a gente vê para prejudicar o Brasil, ela colocou esse requerimento ali junto com outros, foi aprovado porque não viram, né? Porque esse é o retrato do nosso Congresso, as pessoas sequer sabem o que estão votando. Mas o fato já até mencionei isso aqui mais cedo no programa, é que isso foi concedido, né? Isso foi para um sistema interno que o STF tem, que é como se fosse uma mini CPI, que os senadores têm acesso, mas eles não podem imprimir, não podem fazer qualquer tipo de print ali do material. Eles têm que acessar, ler e aí fazer as perguntas, as anotações, para que sejam feitas as acariações. E a Damares conta que isso foi numa sexta, no final de semana, quando ela foi ali junto com a equipe dela para trabalhar, o Toffoli já tinha colocado sigilo em tudo. Então, assim, é uma rapidez, esse é o ponto, a rapidez da blindagem. E fica a pergunta, quem o Toffoli está tentando proteger? Porque esse caso do Master não é só um deputado federal que a gente já sabe que está aí na investigação e por isso jogou o foro para o STF, como a Guta muito bem colocou, o foro dessa investigação é a primeira instância da Justiça Federal e não o STF, mas o Vorcaro e não o deputado alegou que teria um deputado federal envolvido e jogou para o STF. Hoje em dia a verdade é essa, né? Querendo o STF, tendo interesse no assunto, simplesmente se joga ali, acha uma desculpa e joga para o STF. Mas assim... É tanto absurdo nesse caso que, claro, Toffoli está tentando blindar alguém. Outros deputados federais, outros senadores, outras pessoas grandes aí de Brasília que a gente está aqui esperando pelos desdobramentos. Eu brinco que esse caso puxa uma pena que vai vir a galinha inteira e essa galinha de Brasília, ela é gorda. Marcelo Rocha Monteiro, também quero te ouvir. Olha, tem um aspecto muito grave na atuação do ministro Toffoli nessa história, que é a seguinte. Evidentemente, eu não sou nenhum especialista em tecnologia digital e informática, mas o que tem sido divulgado é que existe um sistema chamado BFU, são as iniciais da sigla em inglês, Before First Unlocked. Ou seja, se poderia traduzir como antes do primeiro desbloqueio do celular. Quando o celular fica muitas horas sem utilização, ele entra nesse módulo BFU. E nesse módulo é quase impossível, né, dizem os especialistas no assunto, é quase impossível acessar os dados desses celulares. Eles ficam criptografados e ficam inacessíveis. É por isso que, normalmente, a Polícia Federal se preocupa quando ela faz a apreensão de celulares, em extrair imediatamente os dados, né? Porque se demorar, né, esses dados se tornam de acesso muito mais difícil devido a esse sistema BFU e podem, inclusive, ser deletados remotamente. Então, essa decisão inédita, inacreditável, surreal, de um juiz que manda a polícia fazer uma busca e apreensão e depois impede a polícia de ter acesso aos celulares que a própria polícia apreendeu. Eu tenho 40 anos de atuação
na justiça criminal. Nunca vi um negócio desse. Tá? Então, o Toffoli impede esse acesso, manda lacrar tudo, manda deixar tudo lá no Supremo, no gabinete dele. Depois vem um pedido da Procuradoria-Geral da República, ele manda transferir para a Procuradoria-Geral da República e só depois de uma série de críticas, inclusive de pedido de impeachment dele, é que ele recua e finalmente permite que a polícia tenha acesso a esses dados. Só que aí já se passaram, se a minha conta não estiver errada, já se passaram pelo menos 2 dias. Então é possível que nesse período a polícia já tenha se perdido dados, informações extremamente comprometedoras. O que a imprensa está divulgando hoje é que Brasília está em pânico com a possibilidade de extração de dados desses celulares do senhor Vorcaro e do senhor Nelson Tanuri, do cunhado do Vorcaro, que é o senhor Fabiano Zettel, do outro investidor, João Mansur, dessa gestora REAG, que está envolvida até o pescoço nesse esquema de fraude. Então, essa extração de dados está deixando Brasília extremamente preocupada. E a conduta absurda do senhor Toffoli pode já ter comprometido alguns desses dados que podem ter sido deletados remotamente pelos interessados em abafar essa investigação. Só lembrando, mais uma vez, que o Banco Master é parceiro da família Toffoli nos negócios lá do resort de altíssimo luxo que a família tem lá no estado do Paraná, né? Então, está tudo muito esquisito. Bom, lembrando também que outra razão para não haver necessidade desse processo ir parar no Supremo Tribunal Federal é o fato de que a Polícia Federal não viu nenhuma conexão com alguém com foro privilegiado nesse caso. Lembrando que o STF atua em processos que envolvem parlamentares, outras autoridades com foro privilegiado, mas nesse caso os investigadores até encontraram um documento relativo a um deputado, mas que para os investigadores não tinha relação com o caso. Diga, Guta. Tem um outro ponto, Dani, que envolve aí Dubai. O Vorcaro, quando ele foi preso, ele estava embarcando para Dubai. Nessa semana, o seu cunhado, que tem ali a relação com a REAG, essa gestora dos fundos de investimento fraudulentos, que tem ligação inclusive com o PCC, o cunhado do Vorcaro foi preso indo para Dubai. E no ano passado, no final ali, no recesso de final de ano, quem é que estava em Dubai também? O ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente fica se questionando. Não tem como a gente afirmar com precisão o que tem aí de relação com o Dubai, o que tem lá em Dubai para esses personagens terem essa vinculação, mas o fato é que nos chama muito a atenção. A gente tem alguma desconfiança. Vorcaro, o seu cunhado, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com a sua esposa, que tem essa causa milionária aí, enfim, patrocinada pelo Banco Master, ninguém viu ainda a atuação dela, mas enfim, o contrato de 129 milhões em Dubai também. Então, queria só deixar essa pulga aí atrás da orelha da audiência, porque eu também fico me questionando o que esses personagens aí queriam tanto fazer em Dubai. Carol Esponza, queremos te ouvir. Pois é, eu estou aqui no bastidor aqui com o Dani, porque eu tinha visto uma reportagem que Dubai não teria acordo de extradição com o Brasil, mas a Dani agora está me confirmando que sim. Não sei se a Guta viu isso, mas até então eu achava que era isso, né? Que era essa fuga para lá. Geralmente você foge para um país onde ou não tem acordo de extradição ou o crime não existe, né? Não é equivalente que você fugir para os Estados Unidos, por exemplo, que é a Ilha da Liberdade hoje, mas se o crime for evasão de divisa e fraude, que provavelmente vai afetar com negociações nos Estados Unidos, também não tem muito para onde fugir. Mas acho que então está aí a explicação, né? Foi para Dubai porque estava lá o Alexandre de Moraes. Realmente é totalmente intrincado, né? Toda a família do Vorcaro
né, o cunhado, a irmã, o pai, todo mundo envolvido nesse escândalo. E envolvidos, a gente está acompanhando agora também as doações para deputados e senadores, obviamente, né, Dani, que só está indo na mídia a doação do Tarcísio e do Bolsonaro pelo cunhado do Vorcaro, mas a gente também precisa puxar esse fio, porque o Vorcaro doava para todos os partidos, da esquerda à direita, para poder manter todo mundo ali no raio dele de conexão. E por que essas doações são feitas em nome dos parentes? Porque a legislação eleitoral só permite que você doe até 10% do seu patrimônio declarado no exercício fiscal do ano anterior. Então, toda a família ali do Vorcaro estava doando, que é para poder bater o limite e as doações serem legais. Então, a diferença da direita para a esquerda é que a direita quer que se apure, se tiver algum crime, que seja punido, né? Mas a esquerda vai passar pano para esse caso, com certeza.